E aí, vamos mergulhar num exercício de imaginação quase teológico, sabe? Tudo guiado por uma única pergunta. Pensa só. O que aguarda uma alma que dedicou cada fibra do seu ser ao ódio? Mesmo quando esse ódio, bem, nasceu do amor. Então, por um momento, vamos fazer o seguinte: a gente esquece as regras do universo de Chainsaw Man e aplica uma outra jurisdição, a da Divina Comédia. É um mundo com uma arquitetura moral super rigorosa, mas ao mesmo tempo cheia de esperança. E aqui, o destino do Aki não é ditado por demônios. Ele é selado no último instante da vida dele. É que, olha só que interessante, a salvação nesse sistema muitas vezes não é sobre a soma de tudo que foi feito, mas sim sobre a direção final da vontade. E bem no momento em que o corpo dele estava se transformando num monstro, a consciência do Aki fez uma escolha. Ele se refugiou numa memória de amor fraternal, rejeitando a realidade da violência que o corpo dele estava executando. E esse paralelo é incrível. A teologia de Dante é cheia dessas salvações de último segundo. Para o guerreiro Buonconte, bastou uma única lágrima de arrependimento. Para o Aki, foi um ato mental de contrição, uma escolha consciente pela inocência da infância em vez da carnificina do presente. Esse ato de amor é a pequena lágrima dele. E com esse ato final de graça, ele não vai para o inferno. Ele desperta. Mas não no meio do caos de Tóquio, nem num vazio sem sentido. O que ele encontra é, uau! Algo completamente diferente, um verdadeiro choque para todos os sentidos. Imagina só, pela primeira vez em anos, a mente do Aki está em silêncio. Aquela voz do demônio do futuro sumiu. O peso dos contratos, a tensão da cidade, tudo isso é trocado pela vastidão do oceano. É uma paz que ele sempre buscou, mas que, em vida, nunca conseguiu encontrar. E nesse lugar, ele não está sozinho. Ele encontra a turma dele, por assim dizer, os mortos violentamente. Almas que, assim como ele, foram pegas de surpresa pela morte, mas que, naquele último suspiro, tiveram a graça de se voltar para o bem. A regra lá é meio dura. Você precisa esperar o mesmo tempo que viveu. Mas existe um atalho. E qual é? As preces de quem ficou. O Denji e a Power, claro, não estão rezando um terço, né? Mas o luto deles, o amor genuíno que sentiam, funciona como uma oração existencial poderosa que acelera a jornada do Aki. E depois dessa espera na praia, a jornada pra valer começa. A entrada no purgatório em si é tipo um ritual, uma introspecção muito, muito profunda. Primeiro degrau, ele se olha no espelho e se vê como realmente é. Não o caçador de demônios todo cool, mas uma alma ferida pela perda. Segundo, ele precisa quebrar aquela armadura de raiva e finalmente sentir a dor que ele sempre escondeu lá no fundo. E por último, ele entende. Ele aceita que todo aquele sofrimento teve um propósito. O amor que o levou a se sacrificar. E aqui tem um ponto fundamental, tá? O purgatório não é sobre castigo, é sobre cura. Cada etapa é uma terapia para a alma, feita sob medida para consertar o amor que se desviou do caminho certo. O Ark não era um cara arrogante no sentido clássico, mas ele tinha um tipo de orgulho muito sutil, o orgulho do mártir. Aquela crença de que o fardo da vingança era só dele, que só ele podia carregar aquilo. E a penitência para isso, carregar uma pedra pesadíssima, que é literalmente o peso que ele insistiu em levar sozinho. Mas agora ele chega no coração da jornada dele. O lugar onde o pecado que definiu a vida adulta inteira dele vai ser encarado de frente. E olha que genial a lógica dessa cura. O cigarro, que era o símbolo da sua vingança fácil, aquele momento de falsa paz, agora se torna um instrumento da penitência. A fumaça que ele usava para se acalmar agora o cega. É uma forma de mostrar na prática como a raiva o impediu de enxergar a beleza da vida que ele ainda tinha para viver. E no meio dessa fumaça toda, ele encontra a alma de um tal Marco Lombardo, que basicamente entrega a chave para a libertação dele. Ele ouve que culpar o destino, os demônios ou qualquer outra coisa, isso anula a nossa liberdade. E sem liberdade não existe justiça. E essa é a grande virada de chave pro Aki. Ele finalmente entende, o demônio do futuro viu o fato da morte dele, o evento físico. Mas o demônio não podia prever a escolha final da sua alma. A tal da pior morte foi totalmente subvertida pelo livre-arbítrio dele no momento em que ele escolheu a Guerra de Bolas de Neve. Ele nunca foi um fantoche. E aí, junto com as outras almas que estão ali se curando, ele começa a cantar.
E a repetição desse canto "dai-nos a paz" vai aos poucos substituindo aquele desejo constante por vingança. É o fim da guerra, a guerra de dentro dele. Depois de curar a ira, que era sua principal doença espiritual, o resto do caminho é rápido. Avareza, gula, essas eram falhas menores para ele. A subida acelera, mas antes do paraíso ainda tem um último teste. Ele chega diante de uma parede de fogo. E esse fogo não é para destruir, é para purificar. É uma dor que cauteriza, sabe? Queima os últimos vestígios do trauma, da dor deixada pelo demônio da arma. É a limpeza final. Quando ele atravessa o fogo, encontra 2 rios. Primeiro, ele bebe do Letes. E ao fazer isso, toda a carga emocional do trauma dele, o ódio, a vergonha, é lavada, esquecida. O ódio vai embora porque a dor que o alimentava não existe mais. E depois ele bebe do Eunoé. E esse rio restaura e intensifica só as memórias boas. Os cafés da manhã, as risadas, a guerra de bolas de neve, tudo isso se torna eterno e vira a base da sua nova identidade. Pronto, a transformação está completa. Aquela identidade que foi forjada na vingança simplesmente se dissolveu. E o que sobra é a vocação mais verdadeira dele, aquela que ele descobriu bem no finalzinho da vida, a de ser um protetor, um irmão mais velho. E olhando por esse ângulo, a morte do Aki deixa de ser só uma tragédia sem sentido, sabe? Ela se torna o final de uma jornada de redenção, onde o fato dele ter falhado em se vingar foi, na verdade, a maior vitória espiritual que ele poderia ter. Aquela vingança fácil do cigarro se transforma numa redenção difícil, mas uma redenção que ele conquistou. Com dor, sim, mas também com amor. O ciclo de fumaça e ódio finalmente se encerra e o que resta é só a paz, a luz das estrelas. No fim das contas, a jornada do Aki nos deixa uma reflexão. Mesmo no final de tudo, a escolha importa. A memória que a gente escolhe cultivar pode, sim, redefinir a nossa história inteira. E a pergunta que fica é: quais das nossas próprias memórias escolheríamos tornar eternas?